Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouco mais sobre o choro falso da Juliette que o Gil tanto fala e também explicar um comportamento que está se repetindo cada vez mais, né? Das pessoas ficarem falando que a Juliette gosta de se fazer de vítima porque ela chora demais, porque ela fala demais, porque ela sempre está procurando as pessoas e ela quer entender conversando e quer que a pessoa explique para ela. E algumas pessoas até se irritam com esse tipo de comportamento. E eu vou explicar o assunto do ponto de vista da análise corporal e comportamental. E eu vou usar alguns termos aqui que não é tão comum. Por exemplo, masoquismo, moral e rígido. Mas esses nomes não têm nada a ver com nada que a psicologia diz, que a medicina, os jornais falam. É só uma forma de honrar cientificamente quem começou esse estudo. Então, deixando claro esses termos, agora vamos entender por que há tanta indignação do Gil com o choro da Juliette, e se ele é falso ou não. E se o corpo da Juliette explica por que ela é assim, por que ela chora e não enxuga as lágrimas. Eu sei que ela falou sobre a maquiagem, não borrar. Talvez pode ser isso, talvez, mas ela estava sendo massacrada ali, gente. Então, acho que era uma forma dela se defender também falando sobre a maquiagem. Porque ela já estava sendo massacrada. Aí já pensou se ela para e fala: ah, não, é porque eu realmente fico triste e choro. Aí as pessoas vão em cima de novo falando que ela realmente está se fazendo de vítima, né? Então foi uma sacada bem importante ali que ela teve, eu digo. E que conseguiu tirar ela um pouco ali da... Conseguiu ele tirar ela daquela roda, né, que ela estava sendo atacada por não enxugar as lágrimas. Agora vamos explicar o que o corpo da Juliette fala sobre a forma que ela age e por que ela não enxuga as lágrimas, além da questão da maquiagem, né? Se vocês olharem pro corpo da Juliette, ela é rígida com oral. E o que isso significa? Significa que ela tem muito ali o conflito da menina mulher, sabe? Uma hora ela quer ser cuidada, ela quer brincar, ela quer ser uma criança mesmo, um bebê, brincalhão. E outras horas ela é super séria, né? Ela é super séria, ela consegue se posicionar e muitas pessoas veem isso na casa como uma incoerência. Como é que uma pessoa pode ser tão fraca em determinado momento, né? Fraca assim pra eles. E como é que uma pessoa pode ser tão inteligente em determinado outro momento? Esse é só um conflito da rígida com oral, que é normal. Mulheres que são rígidas com orais têm essa... Mulheres que são rígidas com orais, toda mulher rígida com oral, ela vai ter essa dificuldade. Uma hora ela vai ser mais frágil, ela vai querer ser mais cuidada, e em outro momento ela vai querer ser mais forte, né? E isso, as pessoas olhando de fora não entendem. E acabam dizendo que a pessoa é um pouco bipolar, sabe? Uma hora ela é fraca, uma hora ela é forte. Então, assim, a Juliette não tá manipulando, não. É que realmente o corpo dela é assim. E em relação... Como é que a gente faz para reconhecer, né? Um rígido com oral? Geralmente, as mulheres rígidas, elas seguem o formato do corpo. O formato do corpo, ele tem aquele violão ali. E o corpo dela é bem harmônico. Ou seja, o corpo dela tem bastante harmonia entre os dois lados. E o oral, o corpo do oral é da seguinte forma: a Juliette é o oral da falta, ela é magrinha, a pele dela é bem macia, inclusive, ela tem como se fosse um buraco aqui no peito, né? E a boca dela é bem carnuda, né? A bochecha dela é bem cheinha. E quando a Juliette sorri, quando ela tá brincando, a gente vê que tem uma mulher ali, mas tem uma menina por trás, sabe? Ela tem um rosto um pouco infantil. Então, pela Juliette ser muito oral, quais são as características do oral? É como eu falei, ela é como se fosse uma menina, uma criança, uma menina. Ela vai querer brincar, ela vai querer cantar, ela vai ser muito expressiva. E o oral, ele fala através da boca, literalmente, né? Ele precisa falar bastante, ele é um traço que é o traço que mais fala, né, dos 5 traços de caráter. E além disso também, o oral, o choro para ele é um recurso. E assim, o choro pro oral não é uma fraqueza. Toda vez que o oral ele consegue chorar, ele consegue raciocinar melhor depois do choro, né? Então o que acontece? Quando a Juliette ela chora e não enxuga as lágrimas, duas opções, né? Tem a questão da maquiagem, da rígida lá, né? Que quer sempre parecer perfeita, não quer borrar a maquiagem. Mas também tem ali da oralidade, que pra ela não é uma fraqueza chorar. E geralmente a gente esconde nosso choro quando a gente acha que chorar é uma fraqueza ou quando a gente não gostaria de chorar na frente de determinadas pessoas ou situações. E é nesse momento que o Gil, ele entra. Se a gente olhar para o corpo do Gil,
O Gil, ele é oral com masoquista, né? O que significa isso? O corpo do Gil é bochecha fofinha também, magrinho, do oral da falsa, como se tivesse um buraco aqui no peito. A pele dele é bem macia. E também ele tem um pouco do masoquismo, né? Que o tronco dele tem um formato quadradinho, ele tem alguns quadradinhos no corpo, né? E além disso também, a forma do Gil funcionar, o oral com masoquista, que forma que o oral masoquista funciona? O oral masoquista é assim, os dois sentem muito, os dois sentem demais. A diferença é que o oral sente e fala, e o masoquismo, ele sente igual o oral, mas ele não fala, ele guarda pra ele. Ou seja, o masoquista, ele tem uma capacidade muito grande de suportar. Ele geralmente é o traço ali do forte, eu sou forte, eu aguento, né? Tanto que o Gil, ele não chora com facilidade, ou ele chora sozinho. Tanto que as pessoas dizem que ele tá fazendo VT e tudo, né? Quer fazer propaganda dele na academia, chorando sozinho. Ou o Gil, ele chora quando ele tá em público, ou quando ele já tá saturado de uma situação, quando ele não aguenta mais, ele explode. Então, o masoquismo, ele acontece dessa forma, né? Agora, imagina uma pessoa que é pura emoção, e quando ela explode, o que acontece? Acontece isso que vocês estão vendo aqui no emoji do Gil. Ele explode, literalmente, como se fosse uma panela de pressão, quando ele não aguenta mais. Então, o oral com o masoquista, ele vai sentir. O oral e o masoquista, ele vai funcionar dessa forma, né? O oral vai querer falar demais e o masoquista, ele vai querer trancar um pouco do que o oral fala. Tanto que é muito comum o Gil falar, eu vou lá e vou falar mesmo, e depois ele fala, não, melhor não falar nada, não vou falar nada, né? É muito engraçado isso. Toda vez ele fala, hoje eu não vou falar muita coisa, só que a oralidade dele grita mais alto, né? Então acaba que ele vai lá e fala. Então, assim, por que que o Gil acha, vendo do ponto de vista da análise corporal, que a Juliette é falsa quando ela não enxuga as lágrimas dela? Por quê? Porque pro Gil, por ele ter esse caráter masoquista, chorar pra ele é uma fraqueza, né? Pode ser uma fraqueza chorar pra ele, tanto que é comum a gente ver o Gil chorando e enxugando as lágrimas até com uma forma de raiva quando ele tá em público, porque ele não gostaria de chorar. E a gente também não pode esquecer toda a construção, que a sociedade faz, né? Que a gente sabe, eu não sei como foi a criação do Gil, eu não sei se isso procede, o que eu estou falando, mas a gente sabe que é de conhecimento comum que os homens têm que ser fortes, o homem não pode chorar, né? Então, o masoquismo que ele tem, atrelado a isso, que pode ter sido uma realidade para ele, ter que ser mais forte por ser homem, então isso faz com que ele guarde as lágrimas, né? Queira esconder quando ele chora ou enxugue logo com força. Tipo, não era pra mim estar chorando agora, com raiva, sabe? Então, assim, toda essa questão, toda essa briga do Gil com a Juliette por conta da lágrima é simplesmente porque eles não são alfabetizados para ler o corpo um do outro. Porque se o Gil olhasse para Juliette e entendesse que ela funciona de uma forma e para ela não é fraqueza chorar, e por isso ela vai chorar mesmo, ele não falaria que seria vitimismo, entendeu? Então, assim, toda essa questão, toda essa briga surgiu apenas porque ele não consegue entender como ela funciona. E aí o problema não é da Juliette, que chora muito e não enxuga as lágrimas, ou fala demais ou chora demais. E o problema não é do Gil, que ele gosta de guardar mais as coisas pra ele, ou que ele explode, ou que ele enxuga as lágrimas dele. O problema é não respeitar como o outro funciona, né? E assim, gente, nessa briga, sinceramente, na minha opinião, a única coisa errada é não respeitar como a outra pessoa funciona, sabe? E isso acontece simplesmente porque eles não têm esse conhecimento. Então foi por isso que eu quis trazer esse vídeo aqui, para mostrar que o nosso corpo, ele explica-se muita coisa sobre a forma que a gente age, sobre a forma como a gente pensa. E se a gente entende como a gente funciona e como os outros funcionam, essas brigas todas, essas questões todas que fazem a gente entrar em picuinhas com as pessoas, elas caem a 80%, vamos se dizer assim. Então é isso, Luana, mas tu quis ser política, não quis dizer que nenhum nem outro estavam errados. Mas, gente, é o que eu acredito, realmente. E de verdade, vocês acham que se o Gil soubesse que a Juliette ela vai chorar mesmo, não adianta o que ele faça, que ela vai continuar falando,
não adianta o que ele faça, ele ia continuar brigando com ela por conta disso? Se ela soubesse que o Gil ele vai explodir, ele vai falar demais, ela ia falar pra ele ter mais calma? Então, assim, é a forma que eles realmente funcionam, né? E agora vocês têm uma responsabilidade, porque toda vez que vocês verem alguém cheinho ou magrinho com pele macia e querer que essa pessoa não chore, não fale, ou não grite, não manifeste tudo que ela tá sentindo, entendam que vocês estão querendo cortar a pessoa da forma original dela, porque os orais são mais sentimentais, sim, eles vão querer colocar pra fora, e a responsabilidade de quem sabe disso é de entender e não criticar, e até explicar pra eles: olha, pra você quando tá muito bom, tá perfeito, quando tá ruim, tá péssimo, é o fim, é porque você é oral, é só por isso.